Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 4, nós temos o registro da parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e a tempestade apaziguada por aquele que fez os céus e a terra. No capítulo anterior, nós vimos o Senhor Jesus curando no sábado, mostrando que ele não veio para cumprir a tradição humana, mas para cumprir a palavra de Deus. Também a escolha dos 12 apóstolos e a advertência contra o pecado contra o Espírito Santo. Agora no capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim no versículo 1: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele com grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus assim faz uma referência do texto que está em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, que nos fala sobre a dureza do coração do povo de Israel, aquele que endurece o seu coração. Quando ouve a palavra de Deus, não vai entender. E o motivo disso, o Senhor Jesus nos fala nos próximos versículos. Ele diz assim no versículo 13: E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Nos próximos versículos, nós vemos a parábola da candeia, que o Senhor Jesus nos fala da verdade, que nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus também fala sobre a parábola da semente, no qual ele compara o reino de Deus como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa parábola, o Senhor Jesus nos ensina que a palavra de Deus, aonde ela é semeada, o crescimento não depende do ser humano, o crescimento vem de Deus.
É Deus quem dá o crescimento, louvado seja o nome do Senhor. E o homem não sabe como isso acontece, porque isso é obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus também compara o reino de Deus com um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Nos demais versículos, o Senhor Jesus apazigua uma tempestade que estava acontecendo quando eles estavam passando para o outro lado, num barco, Jesus juntamente com seus discípulos. Uma tempestade veio e Jesus estava dormindo, e os discípulos de Jesus foram até o Senhor e disseram a ele: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: O que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, nós vemos a grandeza do nosso Senhor Jesus em ter autoridade até mesmo sobre o vento e sobre o mar, pois é Ele quem fez os céus e a terra. Em João 1, nós temos o registro de que tudo que foi feito por Ele se fez, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração, e assim ter uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.